que nos assiste, ao qual eu cumprimento na pessoa do presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável de Iguape, meu amigo engenheiro Paulo Bezerra, internautas da TV Iguape. Eu havia reservado o espaço da tribuna para outros assuntos, mas em função do documento chegado a esta casa, assinado justamente pelo presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável, o engenheiro Paulo Bezerra, eu acho que nós estamos diante de uma questão excessivamente grave e séria em excesso para deixar de abordar o que consta desse documento. Eu não sei se todos os senhores vereadores, à medida em que foi passada a cópia para todos os vereadores, leram o que está nesse documento, porque se trata de um relato grave, se trata de uma situação calamitosa, se trata de um esgotamento de todos os recursos e todas as tentativas de entendimento com a administração. E se passou um ano. E após a assunção dessa administração, nós temos 9 meses completos. E não se consegue dialogar com a administração. É justamente o que eu tenho falado tanto e por tantas vezes nesta casa. É uma administração autoritária, é uma administração arrogante, é uma administração que se julga autossuficiente, é uma administração que está perdida, mas, no entanto, acha que deve continuar caminhando. E à beira do abismo, resolve dar mais um passo. E está sempre dando mais um passo no sentido do aprofundamento dos problemas de Iguape e resolução de nada. Então, não me estranha que o senhor prefeito veja nos seus críticos, e eu não tenho por que não deixar de ser crítico dele, à medida em que ele não abre um debate institucional com esta casa, e particularmente com este vereador, naquilo tudo que eu tenho falado de longa data aqui, eu não tenho nenhum compromisso com ele. E não adianta mandar recados, me chamar dos piores nomes, diga-se de passagem. Não me importa, isso não vem ao caso. Há duas coisas que o senhor prefeito jamais vai falar de mim: que eu estou à compra ou estou à venda. Isso ele não é capaz de falar, porque eu não fiz nenhum acordo com ele, nem vou fazer acordo com ele, que não seja acordo que possa ser falado publicamente e explicitado em todos os seus termos para a população. Segundo, ele jamais vai dizer que eu sou ladrão. A administração que está se demonstrando desonesta é a dele, e ele particularmente, que coordena e está à frente de todos os entendimentos escusos que se realizam no Paço Municipal. Então não me venha com conversa mole, não me venha com papo furado, e não adianta mandar recados. Eu não sou pessoas de recado. O que eu tenho aqui dizer, eu digo de forma pública, e o debate na vida pública tem que ser dessa maneira. Todo o resto é acordo de bastidores. Eu não faço acordo de bastidores. Então nós estamos aqui com uma situação gravíssima, gravíssima. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural está falando simplesmente que nós recebemos cerca de 2 milhões de reais mensais, incluindo compensação ambiental, fundo de participação dos municípios e mais verbas do pré-sal. Isso que dá por ano cerca de 24 milhões de reais. Nós temos, até o início do mês de outubro, mês 10, o Poder Público Executivo Municipal de Iguape aplicou na agricultura 3 mil reais. De 24 milhões de reais recebidos, 3 mil reais foram aplicados na agricultura este ano. Foram pedidos equipamentos básicos, não são atendidos. Há 9 meses se lida para o reparo, para o conserto de uma máquina agrícola que poderia atender a comunidade rural. Esses são fatos graves. Isso mostra a paralisia dessa administração. Isso mostra a falta de perspectiva dessa administração. Isso mostra uma administração sem rumo,
uma administração que não ataca os problemas centrais de Iguape, capazes de efetivamente apontar uma perspectiva e resolver parte do problema que nós nos encontramos. Mais ainda, a administração conta com 2 técnicos e um engenheiro parados dentro do prédio do Paço Municipal, por não contarem nem com veículo, e o município não tem um único programa de assistência rural à área agrícola de Iguape. Nenhum único programa. Estão os técnicos fazendo possivelmente trabalhos burocráticos dentro da prefeitura. E veja, senhor presidente, veja os senhores vereadores, público que nos assiste, ouvintes e internautas da TV Iguape. Quando a situação chega a esse ponto de ter que se denunciar isso, é porque todas as tentativas de entendimento estão esgotadas, já não vão mais para lugar nenhum. Passar desse ponto é deixar de se colaborar ou de se querer colaborar para virar cúmplice, e é exatamente o que essas pessoas não aceitam, essas pessoas não querem, e nós da mesma forma não aceitamos, não queremos e denunciamos, justamente porque não se tem da parte do Poder Executivo nenhuma possibilidade de debate, de entendimento concreto, de entendimento real sobre os reais problemas que dizem respeito à vida do município. E assim vai. A mesma coisa, já demandei por diversas vezes, os telecentros que deveriam estar na área rural não são instalados. Temos aí aparelhos de informática distribuídos até em casas de pessoas, que guardam até com zelo isso, mas efetivamente não há uma preocupação quando o Conselho Municipal não conta com a infraestrutura básica, elementar, nem de material, nem de papel, e conforme está dito aqui, não consegue nem reunir a sua própria memória da sua história. A mesma coisa com relação às estradas rurais. Eu encaminhei por solicitação do Conselho, por solicitação de vários produtores rurais, um pedido de um cronograma, de um trabalho que dissesse respeito. Agora, o Conselho se refere a um pregão que foi realizado para a contratação de serviços de recuperação, sem sequer a ciência prévia da divisão de agricultura. Nem a divisão de agricultura do município é ouvida quando se trata dessa questão central na vida do município. Que dirá os outros, que dirá a população, que dirá os próprios produtores rurais, que dirá os membros desta casa. E assim é possível falando. Apresentamos aqui projetos para a constituição das cadeias produtivas do município, e diversos produtos centrais da vida do município sequer foram objeto de análise, sequer foram objeto de encaminhamento e muito menos de atendimento. Temos aqui, quase se perdeu os valores que dizem respeito à construção de um galpão no município de Iguape, uma situação que se estende durante longo tempo e que nós também já demandamos nesta casa, e no início do ano foi falado que estava tudo sendo encaminhado, pois agora no final deste ano o convênio expira, e foi informado há pouco que por iniciativa particular, por influência do vereador inclusive Alberto Xavier, se conseguiu minimamente que o departamento, ou quem sabe uma empresa, não me recordo agora ao certo, providenciasse o projeto de tal forma que não se perdesse esses recursos. Ou seja, medidas no calor da hora, medidas de última hora, medidas onde já não há mais possibilidade de recursos e de se pensar de afogadilho, e possivelmente teremos mais um projeto que não vem cumprir com a finalidade de atender efetivamente a população, mas apenas cumprir tabela para que não se perca uma vez mais os recursos. Aqui temos, nos últimos 9 meses, eu mesmo fiz várias indicações aqui de possibilidade de obtenção de recursos para estruturação de departamento de agricultura, de departamento de meio ambiente, possibilidade de aquisição de bens, mais recursos para projetos, mais de R$1 milhão este ano. O município sequer se deu o trabalho de se inscrever nesses projetos. Recursos, no mais das vezes, a fundo perdido, o
que significava dizer que só dependeria do município e da sua organização interna para captá-los e fazer a devida prestação de contas. Nada disso foi feito. Termino concluindo, senhor presidente, dizendo o mesmo que se fala com relação à questão da situação fundiária do município, que compromete a possibilidade de tomada de empréstimo, obtenção de recursos pelos pequenos produtores rurais e as dificuldades que nós encontramos. A mesma coisa que foi proposta desde o início do ano, um fundo de desenvolvimento rural, que se utilize os recursos da compensação ambiental, do fundo de participação do município, para viabilizar a agricultura que hoje salva o país, salva a economia do país, tem conseguido segurar o Brasil em iguape amarga dificuldades, justamente pela falta mínima de atenção. Então, senhor presidente, nós estamos numa situação difícil e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural pede providências, pede que se crie um departamento. Daqui a pouco vai ser colocado aqui em discussão, em debate e votação, a criação de cargo de coordenador dos esportes. Eu não sou contra, mas vou encaminhar contra. Vou votar contra. Eu sou a favor do esporte, mas entre o esporte, que é importante e que ainda sim as pessoas fazem por conta própria, e aquilo que é capaz de viabilizar o município, eu não aceito votar absolutamente, enquanto não se responder, não se atender e der uma resposta efetiva ao setor da sociedade prejudicado e que tem propostas, tem recursos e precisa, de fato, que o senhor prefeito, que o chefe do Poder Executivo se manifeste e dê uma resposta à população e a esta casa. Com a palavra